Uma dúvida também que ocorre bastante entre as pessoas que estão começando a aprender a palavra de Deus, se esforçando, né? E assim, quando vão aprendendo a obedecer, né, a palavra de Deus, claro, no seu contexto original judaico. E aí muitas, né, perguntas acontecem nesse quesito que eu vou falar agora dos pais. Nós estamos vendo pela internet muita coisa, né? Muita coisa que estava oculta se revelando. Você vê muitos filhos, às vezes, que sofrem com os pais, outras vezes, muitos pais que sofrem com os filhos e aí afora. Mas o que a palavra de Deus fala? Nós sabemos que lá nas 10 palavras de Deus, conhecida como aqui no Ocidente, como os 10 mandamentos de Deus, tem honrar pai e mãe. Então vamos falar sobre isso? O que significa honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe, muitos levam no erro esse honrar pai e mãe ao ponto que tudo que eles te ordenarem, te mandarem, te aconselharem, você tem que fazer. Há um grande erro nisso. A palavra de Deus não fala que você tem que fazer tudo o que os teus pais te mandam, porque pode ser algumas vezes que eles te mandem fazer alguma coisa contra a lei de Deus. A autoridade dos pais, ela é pela palavra de Deus, no contexto original judaico, a autoridade dos pais é absoluta. Porém, a obediência é relativa. Por que a autoridade é absoluta? Porque eles são seus pais. Deus deu a vida através deles. E por pior que sejam, que você acha, né, que sejam seus pais, Deus não erra. Deus não te colocou numa família errada. Então, às vezes a gente pergunta, meu Deus, mas por que fulano de tal tem aquele pai e tem a mãe? Deus não erra, gente, Deus não erra. Provavelmente, algum ensino ele queira dar, né, a você e aos seus pais. Porque uma pessoa, né, ela, quando está com Deus, ela geralmente, ela mostra, né, sem querer, né, sem intenção. Mas o fato dela viver a verdade já julga outra pessoa. E pode ser até mesmo seus pais. A autoridade é absoluta dos pais? Sim. A autoridade é absoluta dos pais. Temos que honrar nossos pais. Porém, a obediência é relativa. Porque eles podem, por exemplo, mandar você fazer coisas que são contra a palavra de Deus. Pode te mandar mentir, mas você não vai mentir. A palavra diz, não mentirás. Podem te mandar divorciar. Porém, a palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. Você até pode divorciar se tem um coração duro. Ixi, coração duro é coisa de Faraó. É uma pessoa totalmente longe de Deus. Mas, porém, a pessoa pode se divorciar, porém não pode casar segunda vez. A mulher e o homem estão unidos em matrimônio até que a morte os separe. Isso é fato, inegável. Então, a obediência aos pais, ela é relativa. Depende do que eles estão te pedindo para fazer. Se teu pai e a tua mãe te mandar roubar um banco, você não vai roubar o banco. Ah, mas é meu pai e minha mãe, tem que honrar. Calma. Ali a autoridade é absoluta, porém a obediência é relativa. Você não vai roubar um banco. Então, o honrar pai e mãe também é quando eles estiverem numa idade avançada, já idosos, né? Geralmente os pais que vivem muitos e chegam na bênção da velhice, também tem muitas doenças, remédios, muitos cuidados, né? A pessoa volta a ser um bebê. Assim como eles cuidaram da gente, nós devemos cuidar na velhice dos nossos pais, sim. Então, honrar pai e mãe também é financeiramente quando eles estão na velhice e necessitando. E aí
Assim como os filhos devem ser gratos ao pai que cuidaram da gente quando a gente era bebê, criaram a gente com o melhor que eles puderam, né? Os pais cuidam com aquilo que eles têm, aquilo que eles sabem, né? Que é o melhor, eles dão para os filhos, geralmente, né? Isso normalmente, eu sei que há exceções, mas como fala, são exceções. Devemos ser gratos ao pai e à mãe. Assim como eles também devem ser gratos aos filhos que são obedientes a Deus, que também os ajudam financeiramente, que também os honram, né? Só que os filhos também necessitam que seus pais honrem aos filhos, né? Não adianta o filho viver uma vida de obediência a Deus, honrando seus pais, e seus pais só envergonhando, só desonrando os filhos. Então tomem cuidado para não achar que por ser pai, por ser mãe, eles podem tudo com o filho. Podem espancar, podem ajoelhar o filho no milho, torturando, colocando barças na cabeça. Por ser pai, pode espancar a sua esposa. Não, não pode. A Bíblia ensina que o marido deve ser como Yeshua Jesus. Yeshua Jesus, ele deu a vida por sua esposa. Yeshua Jesus morreu no lugar de sua esposa. Os pais, os seus maridos, devem honrar suas esposas e seus filhos. Os pais dão a vida pela esposa. E nós vemos alguns casos que o marido até tira a vida da esposa. Gente, isso é totalmente fora de ordem, fora de função, fora da palavra de Deus, fora da função que Deus deu para a família, para o pai. Tem a função da mãe, tem a função dos filhos, cada um deve cumprir a sua função. A esposa, ela tem a função de unir a família. A esposa, ela não tem a função de segregar a família, de destruir a família. A esposa tem a função, sim, de unir, ser a cola da família. Em hebraico, esposa quer dizer a cola, aquela que une a família. Tem que ser sábia, tem que ser sábia. Sei que muitas vezes é difícil, né? Tem esposo realmente que não cumpre o seu papel. Tem muitos que abandonam a sua esposa grávida, com filhas. Eu sei, não é fácil, mas a esposa tem que usar da sabedoria de Deus, porque ela está ligada ao marido até que a morte o separe. Então, há a função da esposa, auxiliadora idônea do marido. Ela tem que auxiliar o marido, ajudar o marido. E o marido, por sua vez, tem que manter, sustentar, né, a sua esposa e a sua família, cuidar da sua esposa, da sua família, honrar a sua esposa, né? O marido, quando ele se casa, ele não tem mais a vida de solteiro, ele vai viver para sua esposa e para o seu lar. Ele vai procurar, né, alimentos para manter, né, a sua família, lar, residência. Ele vai trazer a estrutura necessária, física, moral, espiritual, na shalom, na paz, para o seu lar. Quando o marido não faz isso, não honra a sua esposa, está fora da função. E fora da função é um reino dividido. E um reino dividido não subsiste. Claro que muitos casamentos, a maioria, 99%, a gente vê que ele se desfaz por coisas tolas, por falta de sabedoria entre o esposo, falta de sabedoria da esposa. Porém, todos os casamentos, Deus em Yeshua Jesus pode restaurar. Ele restaurou o meu casamento. Pode também restaurar o seu. Porque às vezes muitas pessoas ficam assim, por que meu relacionamento, meu casamento não foi restaurado? Mas da pessoa X foi. Provavelmente porque aquela pessoa X buscou em Deus ajuda. Começou a obedecer a Deus. A mudança começa na esposa, por mais incrível que pareça. Por pior que seja o seu esposo, a mudança começa na esposa. Em pedir ajuda, sim, né? Porque tem casos graves aí, raros, mas tem que pedir ajuda. Mas também tem que usar da sabedoria de Deus. Buscar a Deus, obedecer a Deus. É muito importante.